Renato Barbato, de 54 anos, faz parte das quase 2.275.000 pessoas com alguma deficiência visual que vivem na cidade de São Paulo, de acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2010. Até os 41 anos, idade em que perdeu a visão por conta de um glaucoma hereditário, ele seguiu carreira como arquiteto, mas desistiu à medida em que perdeu oportunidades de trabalho por conta da deficiência. Há 9 anos, se encontrou na área da comunicação como locutor de web rádio e agora se dedica à faculdade de jornalismo. Ele relata que, apesar de nunca ter deixado de visitar até mesmo os locais inacessíveis, uma de suas dificuldades diárias são os obstáculos suspensos em que colide, como orelhões e lixeiras, pois não são identificados com a bengala. Não tenho total mobilidade por conta de problemas da própria cidade, tipo piso tátil, não tem em todas as calçadas. Semáforo sonoro, ainda não existe. É um ou outro só e olha lá se existir. Ônibus não tem sonorização como metrô, para você saber qual ônibus está chegando no ponto. Então acredito que eu tenho uns 90% de autonomia, mas não por problema meu, e sim por falta de adequação dos nossos espaços urbanos. Renato acredita que uma das causas da inacessibilidade foi o crescimento desordenado da cidade, com a priorização da circulação de automóveis e diminuição das faixas livres das calçadas. Para a arquiteta e consultora em acessibilidade Elisa Prado, aplicar os parâmetros determinados pelas leis existentes contribuiria para o aumento da autonomia e a mobilidade da pessoa com deficiência. Quando a gente consegue promover essa interligação entre os locais, é que a gente consegue de fato garantir a acessibilidade das pessoas. A gente começa a ver que as pessoas se apropriam daquele espaço, circulam melhor, circulam isso para todos, né? Não só para as pessoas com deficiência. Todo mundo começa a ter mais uso daquele espaço. Então, investir nessas questões de acessibilidade não é investir em questões das pessoas com deficiência, é investir em segurança, em conforto, né, para todos. Segundo Elisa, a topografia, ou seja, a forma acidentada dos terrenos da capital, pode ser um fator limitante da adaptação. Contudo, ela avalia que o problema pode ser contornado com tecnologias como um veículo que transporte a pessoa com deficiência nos locais em que a mudança no espaço físico não seja a solução, como nas ladeiras da cidade mineira de Ouro Preto. A presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo, Silvana Cambiaghi, traça um panorama dessas soluções na questão da topografia. A gente sabe, em acompanhamento com projetos urbanos do mundo todo, que é possível sim. São Francisco, por exemplo, é uma das cidades com maior declividade do mundo e as ruas são acessíveis em todos os bairros, calçadas, muitas vezes calçadas compartilhadas, com veículos, calm trafficking, meios de transporte mais periféricos, usando trilhos, os bondes atuais, VLTs e inúmeras opções para você garantir a acessibilidade. Para Silvana, a concentração dos recursos de acessibilidade nas regiões centrais também dificulta a implantação de projetos de acessibilidade nos bairros, assim como a autonomia que os proprietários têm ao construir as próprias calçadas. Ela acredita que é fundamental destinar verbas e elaborar estratégias para tornar São Paulo mais acessível, além de pensar em soluções duradouras que não exijam manutenção constante. A arquiteta Elisa Prado acredita que cumprir por etapas as metas de um planejamento é uma forma eficaz de expandir a acessibilidade por toda a cidade. O estudante de jornalismo Renato Barbato considera fundamental o comprometimento dos governantes pela causa, mas também destaca a importância do engajamento das pessoas com deficiência. Eu participei do debate da norma de piso tátil e eu era o único cego que estava debatendo. O resto era só enxergantes de associações, do poder público. Como é que uma norma de piso tátil foi debatida sem a presença das pessoas com deficiência visual? É uma máxima da época da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. E o nós, infelizmente, no meio das pessoas com deficiência visual, ainda não está presente.
Renato estima que a partir da combinação destes fatores, a capital pode se tornar totalmente acessível em 50 anos. Mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, garante direito ao transporte, à mobilidade e à acessibilidade. Mas, assim como outros 53 mil paulistanos cegos, ele conta com a ajuda de outras pessoas para embarcar em ônibus e atravessar a rua. Vale lembrar que, em 2017, São Paulo possuía somente 8 semáforos sonoros, sendo que nenhum deles funcionava adequadamente. De São Paulo, Marina Costa para a Rádio Fapcom.